1.000, 2.000 ou 3.000 por mês caindo na sua conta fariam diferença? E se você pudesse receber esse valor todo mês sem ter que trabalhar? Nesse vídeo eu vou te mostrar como buscar essa renda utilizando fundos imobiliários. Eu escolhi FIIs por um motivo simples, né? O imóvel é um mecanismo gerador de renda passiva que o brasileiro melhor entende. Todo mundo gosta da ideia do aluguel pingando na conta. E a diferença é que com FIIs você consegue participar desse mercado sem comprar um imóvel inteiro, com pouco dinheiro, utilizando a bolsa de valores e com mais diversificação. E para você não se perder nesse vídeo, eu dividi ele em 3 partes. Primeiro, se vale a pena investir em fundos imobiliários, o que analisar antes de comprar um fundo imobiliário e a conta, quando você precisa investir para conseguir esses 1.000, 2.000 ou 3.000 por mês. Então, começando pela parte 1, se vale a pena comprar fundos imobiliários, quando alguém pensa em renda passiva aqui no Brasil, geralmente a pessoa pensa no imóvel, comprar apartamento, alugar e, se possível, viver desse aluguel. Só que essa história geralmente tem um problema, né? Imóvel é bom, mas não é tão simples quanto parece você conseguir essa dinâmica, porque o que as pessoas chamam de renda passiva, um imóvel muitas vezes vai virar um trabalho, quase que um segundo emprego que você tem. Você compra, aí já vem cartório, escritura, imposto, taxa aqui, taxa ali. Muitas vezes vai ter reforma, mobília, ajuste, manutenção, e isso antes de ganhar o primeiro real de aluguel. Depois vem a parte divertida, né, que ele dá com o inquilino, que às vezes atrasa, às vezes ele sai, danifica o seu apartamento, ele pode ficar parado também durante meses, e cada mês parado é renda zero, mas com custos que continuam existindo. O IPTU existe ainda, o condomínio continua existindo, manutenção continua existindo, e se der um problema, adivinha quem resolve? Você. E além de tudo isso, você concentra seu patrimônio, muitas vezes quase todo, no caso de algumas pessoas, em um só local e de maneira muito pouco flexível. Porque com imóvel você não compra um pedaço, você compra o pacote inteiro e acaba concentrando o seu dinheiro em um único imóvel, muitas vezes, em um único bairro, com um único perfil de inquilino e com um risco muito real de vacância. Além disso, tem outro detalhe que as pessoas costumam ignorar, que é a questão da liquidez. Imóvel não é igual a um fundo que você consegue vender com poucos cliques utilizando a bolsa de valores. Se você precisar de dinheiro rápido, também não dá para vender só um quarto do seu imóvel, lá do apartamento. Tem que vender ele inteiro. Isso pode levar meses. Quanto mais caro o imóvel, geralmente mais tempo demora para ele ser vendido. A casa que eu comprei, por exemplo, ficou à venda durante 3 anos, até que eu fui lá e levei. Lógico que a pessoa poderia ter vendido mais rápido, mas para isso, geralmente, o que o pessoal faz? Baixa o preço. E já falando em preço, a gente tem que pensar também na questão da valorização, porque muita gente fala, pô, meu imóvel valorizou, mas na prática, várias vezes, a valorização ela só acompanha a inflação ao longo do tempo. Evidentemente, no Brasil, você vai ter locais que valorizam mais, lá Balneário Camboriú, Itapema valorizam bastante, algumas grandes cidades também têm uma dinâmica assim, em certos bairros, mas se você pega a média de valorização imobiliária do Brasil, medida pelo índice FIPZAP, já faz bastante tempo que ela costuma ficar em torno da inflação, muitas vezes até perdendo para esse índice. Ou seja, se tem locais onde o imóvel valorizou 100% em um ano, o que pode acontecer, mas a média fica lá em torno de inflação, então em vários outros locais o imóvel não valorizou, ele desvalorizou. Pô, Bruno, me dá um exemplo de local assim. Você pega as cidades do sul do Brasil que foram vítimas de inundações, às vezes mais de uma vez em um único ano. Nessas cidades você tem uma dinâmica de várias pessoas querendo vender seus imóveis e poucas pessoas querendo comprar. Isso leva o preço para baixo. E aí tem uma outra conta que pouca gente faz também. Quanto o aluguel representa do valor do imóvel por mês? Porque muita gente só olha lá o valor bruto e pensa, caramba, eu tô ganhando 3.500 aqui de aluguel, isso é bem interessante. Mas a pergunta é, 3.500 é quanto do valor do seu imóvel? Qual o percentual? Porque se o imóvel vale 500 mil reais, por exemplo, e você aluga e ganha 3.500, dá mais ou menos 0,7. Sendo que hoje, com esses 500 mil, você poderia ganhar mais de 1% ao mês em renda fixa, correndo menos risco, por exemplo. Já se o imóvel ele vale 700 mil, aí 3.500 já vira 0,5% ao mês. Se ele vale 1 milhão, é 0,35. Só que essa rentabilidade, ela é bruta, né? Muitas vezes vai ter que ter descontos. Uma taxa de administração, porque você usa uma imobiliária para fazer isso, corretagem quando você troca o inquilino. Desse dinheiro que você ganha, você vai pegar uma parte para manutenção do imóvel, você vai ter aqueles períodos de vacância, onde a sua renda ela vai para zero naquele momento. Ou seja, esse 0,5 que você vê bruto no papel, muitas vezes, quando você olha o líquido, vai virar 0,3, às vezes até menos do que isso. Como eu disse, até zero, né? No mês em que o inquilino saiu, você não alugou para ninguém. E um último detalhe nessa parte é que esse valor do aluguel, ele entra no seu imposto de renda. Dependendo, inclusive, você pode chegar àquelas faixas mais altas de 27,5%. E só para esclarecer um ponto sobre imposto de renda, muita gente pensa, bom, agora a gente tem aquela isenção de até 5 mil reais, então se eu tenho uma remuneração de até 5 mil reais, eu pago zero de imposto. Se eu vou e alugo um imóvel abaixo de 5
R$ 5.000, também aqui é zero de imposto. Só que esse entendimento é errado, tá? O que vai acontecer é que a sua remuneração, digamos que seja de 4.000, vai somar com o aluguel que você recebe, digamos que seja de 4.000. Separadamente, ambos seriam isentos, mas em conjunto você tem uma remuneração de 8.000. E aí, com isso, você vai bater a alíquota de 27,5% da tabela de imposto de renda. Mas agora, olha o contraste que você tem com os FIIs, né? Os FIIs são uma forma de ter exposição ao mercado imobiliário sem que você tenha que comprar o imóvel inteiro. Você compra cotas e participa da renda de vários imóveis ao mesmo tempo. Enquanto lá no imóvel físico, você coloca todo o dinheiro em um único endereço. No fundo imobiliário, você distribui em vários tipos de imóveis e até modelos de negócio diferentes. Você consegue investir em setores que eles não são acessíveis para a pessoa física, exceto aquelas que usam os fundos imobiliários, como por exemplo logística, né? Investir em galpões, centros de distribuição, você tem shoppings, por exemplo, lajes corporativas, que são aqueles prédios comerciais de escritórios. Você tem um segmento conhecido como renda urbana, você vai poder virar cotista de um imóvel que é alugado para um supermercado, para uma farmácia, para uma loja de rua. Você tem hospitais, também tem a parte de educação, você tem hotéis. E para quem gosta de alguma coisa mais parecida com a renda fixa, você tem fundos imobiliários de papel, de recebíveis imobiliários, que estão lotados, por exemplo, de CRAs e de títulos ligados ao mercado imobiliário. Ou seja, você pode montar uma carteira imobiliária que, vamos dizer assim, no mundo real, seria impossível para uma pessoa comum. E além disso, você consegue começar a fazer isso com pouquíssimo dinheiro, tem cota de FII que custa menos de R$ 10 e vai construindo sua posição com aportes ao longo do tempo. Com muito mais liquidez, né? Você decidiu vender, você consegue fazer isso no mesmo dia. E tem mais. Essa renda que você vai receber mensalmente dos FIIs, a bem da verdade, eles não são obrigados a pagar mensalmente, eles são obrigados a pagar semestralmente, mas a grande maioria, disparada, paga mensalmente porque isso atrai mais cotistas. E essa renda, ela é isenta de imposto de renda. Pô, Bruno, mas agora teve a modificação na legislação, né? Bom, continua isenta. Portanto, observe que, na grande maioria dos casos, exceto se você tiver lá um percentual muito grande do fundo imobiliário, tiver um tipo de regra que não é a mais presente nos fundos listados em bolsa, essa renda vai estar mais limpa do que se você fosse alugar um imóvel da maneira tradicional. E por isso, para quem quer gerar essa renda imobiliária, fundos imobiliários entregam uma proposta muito mais acessível. Perceba que você pode começar com pouco, você diversifica em vários setores, você recebe rendimentos com frequência, não fica preso em um ativo difícil de vender, sem liquidez, e você consegue tudo isso com muito mais diversificação, não fica só em um ponto, com grande parte do seu patrimônio, porque o imóvel costuma ser uma fatia muito grande do patrimônio das pessoas, concentrado em um único local, e por isso mais frágil frente a algum tipo de acontecimento. Bom, dito isso, agora vamos para a parte 2 do vídeo, né, que é o que analisar antes de comprar um fundo imobiliário. E essa é uma parte importante, porque, como a gente já viu aqui, fundos imobiliários eles podem ser ótimos, mas não é só comprar qualquer um e pronto, porque também tem fundo imobiliário com muito risco. O investidor iniciante quase sempre erra e é impressionante, pelo mesmo motivo, porque ele só olha o chamado dividend yield do mês, ou seja, aquele pagamento que ele vai receber, e aí ele pensa, né, pô, esse aqui paga mais, então vou comprar esse aqui porque ele é melhor. E não é assim. Dividendos altos, eles podem ser ótimos, ou podem ser também só um retrato de que a cota do fundo caiu muito, por isso o dividendo parece bem grande, e isso sinaliza, na verdade, um problema. Por isso, o que você tem que entender é o seguinte, né, dentro de FIIs, a gente pode falar que existem famílias, e cada uma gera renda de um jeito diferente. De uma forma simples, eu posso falar para vocês, basicamente, que nós temos os fundos de papel, recheado de CRIs, certificados recebíveis imobiliários, e lá a renda ela vem de juros e crédito. Você tem os fundos de tijolo, que são aqueles com um funcionamento mais próximo do que a pessoa física geralmente conhece, né? São imóveis que vão estar alugados, por exemplo, um galpão logístico, lojas em shopping, escritórios, aí você recebe essa renda do aluguel. E você tem também os FOFs, que são fundos que compram cotas de outros fundos imobiliários. Por isso, antes de comprar, é interessante você olhar alguns indicadores. E cada um deles vai ter mais ou menos peso dependendo do setor e do tipo de fundo que você vai olhar. É exatamente por isso que lá no Viver de Renda eu dediquei algumas aulas específicas para te mostrar na prática como analisar cada um desses indicadores e como isso muda de um fundo de papel para um fundo de tijolo, por exemplo. Mas eu entendo que mesmo depois das aulas, naturalmente você terá dúvidas. Elas vão surgir. E foi por isso que eu fiz questão de montar um time de suporte para ajudar a tirar todas as dúvidas no caminho. Deixa eu te mostrar. Aqui na nossa comunidade, a gente tem um espaço dedicado só para perguntas. É aqui que os alunos podem, eu diria mais, eles devem perguntar sobre as dúvidas que eles têm. E o time é bem rápido em responder. Olha isso, são milhares de perguntas sobre os mais variados temas e muitas delas são justamente sobre fundos imobiliários. Qual indicador olhar, como comprar os fundos, como interpretar um relatório, como entender mais sobre o risco de cada um. Então, se você está começando, ou até se você já investe, mas sente falta de um ambiente que você consegue não só tirar as dúvidas, mas também acompanhar o mercado com muito mais clareza. Eu te lembro que a turma 35 do Viver de Renda, ela acabou de abrir. Foi hoje. E aí, se você quer conhecer os detalhes e se inscrever, é só tocar no link da descrição do vídeo ou escanear o QR Code que está aqui na sua tela. E agora, o último ponto
ponto do vídeo, né, quanto você precisa investir para buscar aquela renda de R$1.000, R$2.000 ou R$3.000 por mês? E eu vou responder essa pergunta de duas formas diferentes, com duas contas. Uma conta usando o IFIX, que é o principal índice de fundos imobiliários da nossa bolsa, ele dá uma média geral do mercado, e a outra conta com fundos imobiliários reais, usando alguns fundos que já fizeram parte da minha carteira, para você ver como isso ficaria na prática. Mas aqui eu ressalto que eu fiz a conta de maneira mais simples, pegando um fundo e depois o outro, né? Sendo que o ideal é que você monte uma carteira de fundos imobiliários, que é meio que justamente a proposta do IFIX, né? É uma carteira, só que é uma carteira gigantesca, você não tem que ter 100 fundos imobiliários na sua carteira. Mas bom, partindo para a primeira conta, pegando o IFIX. Hoje, o yield médio do IFIX, ou seja, o quanto ele pagaria de dividendos nos últimos 12 meses, dá mais ou menos 1,04% ao mês. Ou seja, se eu quero uma renda mensal, eu posso fazer a seguinte conta, né? Patrimônio necessário é igual a renda desejada dividida por esse yield mensal, esse 1,04. Então, se eu quero 1.000 por mês, eu preciso ter aproximadamente, fazendo essa conta, R$ 96.154 investidos. Para 2.000 por mês, eu preciso ter 192.308 e para 3.000 por mês, preciso ter 288.462. Ah, Bruno, se eu quiser 5.000, só fazer a conta, 480.769. Só que isso é o dividend yield de hoje, né, no cenário atual, que, diga-se de passagem, está bem alto, porque quando a gente pega a média histórica, ela fica mais próxima de 7,8% ao ano, que daria aproximadamente 0,62%. E aí, com esse dividendo muito mais baixo, os valores para que você tenha essa mesma renda de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 seriam maiores. No caso dos R$1.000, seriam R$ 161.290. 2.000, 322.581. 3.000 seriam 483.871 e 5.000, 806.452. Então percebe como muda. Isso mostra, inclusive, como a gente está num bom momento para comprar esses fundos. Você compra com esse dividend yield alto, aí depois ele pode ficar baixo por conta da valorização das cotas, porque a conta do dividend yield, para quem não sabe, é simplesmente o valor distribuído em 12 meses pelo preço da cota. Então, se o preço da cota aumenta muito, a conta percentual, ela fica menor, né? O denominador da conta aumentou. E isso pode acontecer, principalmente em cenário de queda de juros, que é o que a gente deve ter nesse ano. E aí você pensa, poxa, então eu vou receber menos, né? Em termos percentuais, em termos brutos, pode ser que seja a mesma coisa. Só que aí você vai colher a valorização da cota também. Então você ganha tanto com dividendo quanto com ganho de capital. Mas como eu disse, é porque a gente passa por um momento que é realmente melhor do que a média para se investir em fundos imobiliários. Eu diria não só em fundos imobiliários, né? Tem muita coisa a preços muito atrativos aqui no mercado nacional. Bom, mas continuando, agora eu quero puxar alguns FIIs, vou pegar dois que já fizeram parte da minha carteira e fazer a mesma conta que eu fiz ali com o IFIX. Sendo que isso aqui é uma foto, tá? Esse dividendo ele vai mudar o tempo inteiro. Então entenda que o dividendo ele não é salário. Tanto ele quanto a cota do fundo imobiliário vão variar ao longo do tempo. Mas a lógica da conta é a mesma. Se eu pego, por exemplo, o XPML, que é o maior fundo imobiliário de shoppings do Brasil, na verdade não só de shoppings, ele é o maior fundo imobiliário da nossa bolsa. Então, se eu pego o último dividendo que ele pagou mensal, foi de 0,92 centavos por cota. E a cota dele, quando ele pagou esse dividendo, estava em R$ 110,90. Então, a pergunta que fica é quantas cotas eu preciso ter para conseguir a renda mensal lá de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000? Para isso, eu faço a conta cotas necessárias igual renda desejada dividida por dividendo por cota. Então, nessa conta, para os 1.000 por mês, é 1.000 dividido por 0,92. Daria aqui 1.087 cotas, né? Dá um número quebrado, você tem que aproximar para o próximo número inteiro. E o montante investido seria os 1.087 vezes o preço do fundo imobiliário. Daria R$ 120.548,30. Para R$ 3.000, faço a mesma conta. 3.000 divide por 0,92, então daria aí o número de 3.061 cotas. Faço novamente a conta, cotas vezes o valor da cota, e chego na quantia de R$ 361.644,90. Para 5.000, eu precisaria ter 5.435 cotas. Fazendo novamente a conta, isso daria um valor total investido de R$ 602.741,50. Ou seja, em um fundo de shopping, com esse dividendo que a gente tem agora e esse preço por cota, a renda de 5.000 exigiria um patrimônio na casa dos 600 mil. Veja aqui que, considerando o IFIX atualmente, lá você precisaria de menos dinheiro para ter a mesma renda, porque o fundo imobiliário de shopping não é um daqueles que paga mais dividendo, né? Fundos de tijolo geralmente não pagam tanto dividendo assim. A média do IFIX é puxada para cima por conta de fundos de papel. E aí no exemplo 2 eu vou pegar um desses fundos de papel, vou pegar o KNSC
C11, um fundo muito tradicional da indústria, gerido pelo pessoal da Kinea. Se eu pego o último dividendo por cota, ele foi de 9 centavos, mas aí que vem, o preço da cota é de R$ 8,97. Ou seja, dá mais de 1% em relação ao preço da cota. E aí, para ter R$ 1.000 de renda, eu dividiria 1.000 por 0,09 para ver o número de cotas, seriam 11.112 cotas, e multiplicando isso pelo valor do fundo, eu teria que ter R$ 99.674,64. Para 3.000, faça a mesma conta, o valor seria de R$ 299.005,98. Para 5.000, daria um valor levemente inferior a R$ 500.000, daria R$ 498.337,32. E aqui você já enxerga essa diferença que eu citei, né? O fundo de papel, ele costuma pagar mais dividendos, até porque ele distribui praticamente tudo, enquanto um imóvel ele vai ter a distribuição e a valorização do metro quadrado ao longo do tempo. Por isso o patrimônio necessário aqui nessa conta ficou menor. Mas perceba que você está assumindo riscos diferentes também. Aqui no fundo de papel você tem o risco de inadimplência dos CRIs que estão lá dentro. Se fosse um fiagro, teria o risco de inadimplência dos CRAs que estão lá dentro. Já no imóvel físico tem risco de inadimplência do inquilino. Então fundo de papel e fundo de tijolo são fundos imobiliários, mas com funcionamentos diferentes. Por isso que eu fiz essas contas aqui, mas o melhor é que você monte uma carteira combinando setores e essas famílias de modo a ter algo mais diversificado. Tá? E aí, para encerrar, eu só vou novamente lembrar que dividendo não é salário, tá, pessoal? Então, não é porque você fez essa conta da foto que você vai ter esse pagamento igual mês após mês. Isso vai oscilar. E justamente por isso que eu acho que muito mais importante do que você ficar escolhendo o FII do momento é montar uma carteira com vários FIIs, diversificada, como eu disse anteriormente, para que você tenha mais resiliência frente às mudanças de mercado. Bom, esse era o conteúdo do vídeo. Eu fico por aqui. Espero que tenham gostado. Grande abraço e até a próxima.